E aí galera, eu tô com duas celebridades joinvilenses aqui hoje, dois caras que foram influência para mim, foram os meus YouTubes da década de 80, o Alex Pichel e o Jonas Nascimento, que gravaram um dos primeiros discos de rock de vinil de Joinville, H2O e Atrito. E eu tô com esses dois caras aqui, ó, o Alex tá aqui e o Jonas tá aqui. Vamos falar um pouquinho como foi essa experiência. E aí, Jonas, como é que foi a experiência de gravar um vinil na década de 80 para 90? Acho que foi nesse ano, né? Sim, era uma total novidade para nós, né? Músicos bem novos, né? E indo para Curitiba, onde o estúdio que a gente foi já tinha uma qualidade muito boa, técnicos de som já experientes, sabe? E nós fomos lá, foi um aprendizado mesmo, todos nós, um aprendizado. Chega lá, ver uma bateria com toda microfonada, com um retorno perfeito, assim, sabe? Inclusive daí levando dicas, né, para nos dizer que os caras, pô, se liga mais no metrônomo, tipo assim, sabe? E o que eu tinha experiência de metrônomo era de tocar junto com um vinil, por exemplo, acompanhar uma música. O projeto, quando surgiu, era muito... Porque qualquer banda que tivesse naquele momento uma proposta de gravar um disco era uma coisa totalmente, vamos quase dizer, quase que impossível, né? Experiência, eu tinha 17 anos, para ter uma ideia, nós estávamos com nem 3 anos de banda. O H2O já estava na ativa, junto com outras bandas de Joinville, mas o H2O já tinha... Eu era um dos caras que acompanhava a banda H2O antes de ter Atrito, né? Eles já estavam nesse cenário aí. E não tinha experiência nenhuma de estúdio. Nós tínhamos um Moog aqui, que tinha um estúdio de ensaio, e nós chegamos a fazer algumas gravações aqui, mas era todo mundo junto, era uma coisa bem amadora, assim, apesar de que como que o Moog tinha, nós conseguimos também aqui desenvolver coisas bem interessantes. Mas você chegar lá, num estúdio daquele tamanho, sem conhecimento de nada, né? De repente o técnico de som diz assim, ó, batera, tu vai por uma salinha só você, tem uma câmera lá e por lá vou falar contigo. E os músicos em outros lugares. Bateria totalmente diferente, né, Jonas? Uma bateria de Ron Tom Tom, caixa Ludwig, prato Zildjian, coisa que era muito, era muito longe do que nós tínhamos na época, né? Tá, uma outra pergunta aqui é quanto ao arranjo e no momento que eles chegaram para gravar, tanto o Jonas quanto o Alex, queria saber se eles tinham ensaiado ou se eles chegaram lá e tiveram surpresas e tiveram que fazer outras coisas. Não, eram músicas já que naquela época as bandas já tocavam as músicas próprias junto do seu repertório, né? Então as músicas que foram excluídas pro disco, que eram 5 para cada banda, já estavam no setlist sempre das bandas. Então a gente não chegou lá e teve surpresa, eu não gostei desse modelo, vamos fazer diferente. Não, elas foram gravadas primeiramente do jeito que nós tínhamos imaginado, né? O que mudava bastante por exemplo, os timbres, né? Era mais voltado a timbre ou situações de gravação do que mudar a música em si.
Então, conosco também, as músicas faziam parte do repertório, a gente gravou algumas coisas que até na época rodou aqui na 91 FM, né, com o grande J. Martins, dando um grande apoio a todas as bandas de Joinville, em especial ao H2O. E então era isso, alguma mudança, mas não tinha um produtor de lá. O produtor do estúdio dava ideias, assim, né? Então uma mudança ou outra de levada de bumbo da batera. Uma coisa que me veio uma criatividade, assim, a abertura de timbal, aquela Romance e Prazer, né? Que eu faço junto com o aro ali, de caixa, e uma abertura de timbal. E coisas da gravação, né? De timbre, né? Até o lance de intensidade do toque da caixa, né? Que tu tocando ao vivo, tu pode, mas a gravação tu tem que tocar com uma intensidade padrão, né? É uma dinâmica única, assim. Aí muda pro timbal. Nós ficamos muito à vontade de fazer as músicas do jeito que eram, né? Entre um gole e outro, por exemplo, ela não mudou em praticamente nada do que era feito. E aquela introdução lá do Entre um Gole e Outro lá? Aquilo é uma criação tua, né? O Robert veio com o riff de guitarra, até muito bonito. O Robert não era um guitarrista, né? Virtuoso, assim, mas aquela introdução ela é muito marcante. E foi um negócio muito natural. Nós estávamos numa garagem, ele entrou com a música e na hora me veio... Era uma levada que veio muito natural, assim, simples, né? Uma coisa... de técnica, nunca tive técnica, não fui um baterista que aprendeu com os bateras que tínhamos antes. Essa é a grande verdade. Eu ouvia de tudo, mas nós íamos nos shows das bandas de Joinville para aprender. Cansei de ver, ficar lá do lado do Jonas e olhar o que ele tinha, o que ele fazia, como é que não fazia. O Neto também já estava na estrada nessa época. Então, aí comecei a tocar com o Moretti, né? Lá na casa dele, há um pouquinho de tempo atrás, né? Aprendi bastante com o Moretti, com o Erivan, né? Que já tocava bateria também, além do violão e guitarra, né? Que exímio músico. E depois com o H2O tocando bastante, né? Se destacando assim na região toda. Alguns bateras a gente acompanhava, que já tocavam até antes do que eu, né? Que é o Robson, meu amigo Robson, que tocava com o Jacques e companhia, e o Neto, né? Da Invasão Básica, que é parceiro de batera de longa data aí. Essas duas referências assim na cidade, acompanhei muitos shows deles e são bateras bastante competentes. Eu lembro antes nós estávamos planejando montar o Atrito, nós íamos no Strip Center, que hoje é o Big da Getúlio Vargas. O Jackson tocava com o Johnny e o Robson com a banda Amizagem, era o nome da banda. Pô, pra nós era saber como é que tinham bandas em Joinville. Eles tocavam quase todo final de semana lá. Era um cara que eu gostava de ver muito tocar bateria, o Robson. Hoje ele está morando fora do Brasil. O Jonas, né? Eu acompanhei H2O em vários shows. Acho que o show que mais marcou foi quando vocês fecharam a rua Princesa Isabel, né? Ali onde é o Bom Jesus. Ali é Princesa Isabel, né? O H2O fez um show antológico ali que fechou aquela rua ali. E a partir dali eu fui praticamente 90% dos shows do H2O eu acompanhei. Invasão Básica. Pô, eu fui ver eles na praia, fui ver eles em Joinville. Nós se encontrávamos muito porque Invasão Básica e Atrito tocavam muito no Baturité, né? Então assim, para nós era muito difícil nós não tínhamos internet, nós não tínhamos clipes, nós não tínhamos, ou você ouvia um baterista no disco,
ou você ia ver os teus amigos tocar para tu pegar alguma coisa, e tu sempre aprendia com todo mundo. Uma maneira de tocar, o prato tá dessa forma, a caixa da outra, como é que tu afina isso? Eu não sabia nem afinar a bateria quando eu comprei a primeira vez a bateria, não sabia nem montar a bateria. Então a gente começou tudo nesse oba-oba, né? E esses amigos que já estavam na estrada aí, que foram que nos deram um horizonte da brincadeira de tocar bateria, né? Quem eram os músicos do H2O? Então, na época da nossa gravação em Curitiba, o Moretti, né, band leader nos vocais, Erivan Piazeira, compositor das músicas e violão e guitarras, o Tony Sandro Palmeira nos teclados, o Gerson da Silva no baixo e eu na bateria. E teve a participação valiosa do Nelson, o Nelsinho, o saxofonista lá de Curitiba. Quem eram os músicos do Atrito? O Robert fazia guitarra e vocal. O Alexandre Maia de Moraes era o baixista. Alexandre Maia, o pai dele que trouxe até o projeto do disco na época. O Brusque, Edson Brusque, era o tecladista. Hoje ele é guitarrista, mas na época ele era o tecladista da banda Atrito. E eu na bateria. Nós tivemos, uma coisa também foi legal, numa das músicas que a gente gravou, que foi Caos Total, era uma música mais pauleirinha, assim, de ritmo. O Erivan fez a parte das guitarras solo no nosso lado. A gente conversou com ele, tu não quer fazer? Ele prontamente estava lá naquele dia, até porque eles acompanharam muito as gravações das duas bandas, né? A gente conseguia também fazer essa jogada, né, de acompanhar como é que estavam as duas bandas, né? E lá, como você está com horário, com custo de gravação e com inexperiência, você acha que está fazendo aquilo tranquilo. Não, tem uma situação numa música, Quase Você, que eu estou tocando lá e de repente o meu chimbal solta, ele cai. E aí eu fico tocando só com uma mão assim até prender ele de novo. E isso sai na gravação, cara. A minha coisa que tu foi ver ali, porque eu fazia isso às vezes ao vivo, né? E achava que aquilo ali era normal eu fazer na gravação. Eram situações que no disco você, pela inexperiência, tu não sabe que tu pode parar. Outra coisa que eu senti muito, teve músicas que não pegaram a essência dela na gravação do disco. Tem músicas ali, por exemplo, que é A Verdade, eu gostava mais da gravação que a gente fez no Moog. E lá a gente não conseguiu essa essência porque os timbres que foram usados e a situação que foi usada... Até o Robert foi mal interpretado na época, que ele chegou pro cara e disse assim, pô, eu gostava mais da versão do Moog. O cara achou que, então tu vai lá gravar com o Moog. São situações que apareciam na época. E eu entendi isso, porque realmente teve músicas que nós chegamos a gravar 3 vezes ela, eu falava assim, cara, ela tá muito rápida, ela não é esse ritmo, ela não é essa situação, né? Então isso tudo na época era legal porque você aprendia muito com todas essas situações, né? Vocês foram gravar na mesma época, no mesmo final de semana? Não, as gravações foram em datas diferentes, né? Nós fomos juntos só para conhecer o estúdio. Foi a primeira apresentação do estúdio. Eu lembro de nós termos ido tudo junto de ônibus, uma situação lá para conhecer a realidade do que vinha pela frente aí, né? Conhecer os técnicos, conhecer o estúdio em si. Sim. Mas depois as gravações foram todas separadas. Assim. Não teve... Mas eu lembro que mesmo sendo do repertório, nós falamos das músicas, tanto do Atrito, mas falando do H2O assim, da minha parte, era assim, de frio na barriga, assim, a sensação mesmo, sabe? É como o Alex falou, e eu comentei no início, eram técnicos de som experientes, um estúdio de qualidade já, né, conhecido lá em Curitiba. E o cara já vai com aquela, né? Aí o cara me mostrou lá, por exemplo, um detalhe assim, ele mostrou uma gravação lá, de uma batera lá, de uma música lá.
Eu disse, pô, mas é bateria eletrônica? Daí ele falou, não, é o baterista mesmo. Eu digo, tá, muito obrigado. Tem poucos registros disso, né? Sim. Nós não tínhamos como filmar, nós não tínhamos uma máquina fotográfica. Eu lembro que o Brusque tirou, acho que umas 4 fotos. Ele lembrou de levar Máquina fotográfica. ele lembrou, máquina de filme, não tinha nada. Devia ter que revelar depois, né? Eu tenho uma foto do estúdio, eu tenho. Meu, cara. Uma foto tocando que o Brusque lembrou e entrou E tu lá tem foto? Tenho fotos. e tirou uma foto. Mas da banda em si lá dentro, nós não tínhamos fotos alguma, né, nessa época, né? É um negócio que se fosse hoje, tu registra cada passo que tu faz, né? É, sim. Aquela época era muito... Vocês não tinham Instagram? Tínhamos. Não existia aula de bateria, né? Não adianta nós falar assim, nós não estudamos. Não existia. Acho que você foi o primeiro professor de Não, bateria. mas eu fiz aula com vocês nas janelas dos naipes. Eu lembro, quando o Jonas falou de frio na barriga, né? O disco atrasou a prensagem por quê? Porque na época nós estávamos disputando prensagem de disco com a Xuxa. Eu conheço ainda pessoas que ainda têm o disco até hoje, já se passaram 30 anos, né? Eu tô com o meu aqui, ó. É uma Sim. coisa que o Jonas deve ter passado isso algumas vezes. E tem pessoas que ainda aparecem no teu lugar, tá tocando, pô, toca uma do Gadelzão, toca uma música do Atrito. Eu disse, peraí, mas, cara, se passaram 30 anos e tu lembra de que... Não, aquela música assim, os caras cantam na tua frente para tu tocar para eles. Pô, Invasão Básica também tocou muito nas rádios, era um disco fenomenal, o disco deles também. Sim. Aquele primeiro Nossa. disco de Invasão Básica é uma coisa Muito bom. magnífica, se for ouvir. Então, assim, se perpetuou até hoje, é porque aquilo que a gente fez na época, alguma coisa a gente fez, pela nossa inexperiência, aquilo que eu falei, porra, de tão cru que a gente era para tudo, conseguimos ainda fazer um negócio que ficou registrado, né? E o resultado ficou bom, né? Com uma qualidade Sim. boa, assim, pra época. Imagina, muito tempo, cara. É muito... Agora, uma coisa que tem que ficar registrada é que não existiria nada disso aqui se não existisse um cara que se preocupou com todos nós na época. Foi o Mugi. O Mugi foi um cara muito visionário na época. Porque... O Mugi apadrinhou todo mundo, né? Apadrinhou. Você não tinha nada, ele tinha... Pô, quem é que aluga instrumentos? Ele tinha uma visão naquela época para tu comprar uma bateria, Sim. um prato, ele tinha tudo lá. Então, foi um cara Frases que... históricas, inclusive do Mug, né? Ô Mug, tem microfone aqui, tá faltando aqui no surdo lateral. Rapaz, tu nem toca nem nessas peças aqui, vai usar isso aqui pra quê? Eu fui alugar uma bateria dele, tava só tinha um tom, né? Daí eu disse, cadê o segundo tom? Pra que tu quer 2 tons? Tu nem usa isso. Era bem isso. E quando devolvia, né? Quando ele devolver. Daí tu devolvia um tom só, né? Que só pegou um. Cadê outro tom? Eu disse, eu só peguei um. Ficou com o outro lá. O bicho Outro brincava, chegava lá, pegava tudo, de repente, pô, faltou a máquina de chimbal. Ô Mugi, tá, mas tá faltando a máquina de chimbal. Máquina de chimbal? Tu levou a vez passada, tu devolveu? Então ele perguntava 6 meses depois, tu tinha devolvido a peça que estavam lá. Então, além dele ele alugar os instrumentos, era um cara que daí se preocupou em fazer um estúdio para as bandas ensaiarem e para as bandas gravarem. Então, Pô, isso era moderno pra época. era muito, Sim, cara, Ter um estúdio pra ensaio. Né? E era o único, né? O disco foi gravado no ano de 1989, em torno de março ou abril de 89, no estúdio Audisson de Curitiba. O estúdio existe até hoje, mas para a época ele já era um estúdio muito bem estruturado, era um estúdio de ponta. Assim. Então, nos estúdios da Audisson, lá em Curitiba, uma coisa bem diferente para mim, né, pro Alex com certeza, a batera tinha um bumbo Ludwig, uma caixa Ludwig, muito boa por sinal, e os tons eram os rotontons, 3, né, afinava ali do jeito que tu queria na hora ali, já estava passado e microfonado pro estúdio, que era a batera do estúdio mesmo, e os pratos Zildjian, pratos do timbal e 2 pratos da Zildjian. E era um timbre, eu gostei muito dos timbres, aqueles rotontons lá. Não estava acostumado, mas tu gira ele e tu afina do jeito que tu quer, né? E o som de caixa e boom já estava pronto.
Isso foi bem interessante para mim, assim. Tá, e depois que vocês gravaram o disco, vocês voltaram para Joinville e vocês faziam parte de duas bandas que tinham gravado um vinil. Vocês não se sentiram mais valorizados e mais... Subiu para a cabeça? Tipo, subiu para a cabeça? Não, acredito que não, porque o que aconteceu, pela experiência, né, que tivemos lá, é uma novidade mesmo, né, para a época. A gente se sentiu, como é que eu vou dizer, realizados, digamos assim, né, porque começou a aparecer mais contatos, né, para dar entrevista mesmo, né, para fazer show na praça. Claro que não se ganhava nada, né, mas, enfim, divulgava muito o trabalho. O trabalho passou a ser muito mais divulgado, claro. E a expectativa também que nós... mudou, sempre vai mudando, né, o foco, né. Fizemos lá aquela expectativa máxima da chegada, né, das caixas com o vinil. O lançamento teve um coquetel, né, e depois o show de lançamento, né, no Ivan Rodrigues, que foi assim um marco para nós ali. Então não é se achar, né, superior, mas a responsabilidade, eu acredito que cresceu mais para fazer aquele show no Ivan Rodrigues com duas bandas da cidade, cara, sem um nome nacional, digamos assim. É uma responsa. E deu tudo certo, casa cheia, né? Foi um momento realmente muito importante. O Jonas falou, o Ivan Rodrigues era o palco das bandas que nós íamos ver, né? Pô, eu fui ver Titãs com 7.000 pessoas dentro do Ivan Rodrigues, eu vi Paralamas, eu vi Blitz, eu vi o Traje, eu vi Engenheiros, de repente o Atrito e H2O estão lá e enchem aquele ginásio. Quando a gente viu que tinha 3.000 e poucas pessoas ou 4.000 pessoas dentro do ginásio daquele para bandas locais... Eu não estou aparecendo, mas eu estou falando, né? Eu classifiquei o H2O, o Atrito e a Invasão Básica como Série A, porque tinha um disco gravado, né? E as outras bandas, com todo respeito, Série B, e eu tocava na Série D, E, nem sei. Que é nada. Era muito louco essa época, né, cara? É verdade. Hoje a cena autoral é bem trabalhada em Joinville, né? Tem bastante música, assim, né? E muita banda autoral hoje, né? E bastante coisa boa. A cena autoral em Joinville, acredito que esteja com uma qualidade muito boa, muita gente criando coisa legal, batalhando o espaço, né? Divulgando, já que hoje, claro, a divulgação é bem mais na mão, assim, né? Para se fazer. E falando do nosso assunto aqui, é importante saber que a gente gravou músicas próprias, né, em LP, né, bem lá atrás, né, e ver hoje uma cena dessa em Joinville é motivo de orgulho, né, de a gente ter feito um negócio bacana, assim, em condições para a época de qualidade, mas claro que nada comparado com hoje, né. Então foi um bom resultado e eu torço muito para a galera musical de Joinville aí, atualmente. O cenário autoral está muito forte em Joinville. E que isso é consequência, acho que, do que a gente plantou lá atrás. O cenário é outro, mas é muito mais profissional hoje. A coisa está mais enraizada mesmo e está com um padrão bem elevado do autoral de Joinville. Fiquei surpreso com o convite, né? Da tua vontade de mostrar o que a gente viveu nessa época. Para nós é uma honra estar aqui conversando contigo. Jonas, graças a Deus a gente está aí até hoje. Uma amizade que começou lá atrás, musicalmente, né? E dizer que você também é o que elevou ao nível máximo a bateria em Joinville. Então, não só das bandas, mas o que você vem fazendo pela música no nosso cenário é muito fora do que qualquer um de nós tivesse condições na época de fazer. Não, cara, não Agradeço fala isso. pelo carinho. Pô, valeu.
Então é isso, André. Agradecer muito o espaço, o convite, né, que você fez à minha pessoa, ao Alex, né, meu amigo batera de longa data, e você, né, que hoje é a nossa referência, né, em Joinville, o mestre que está fazendo participações em lives, né, com bateras reconhecidos nacionalmente. Você merece muito isso. Pô, essa não tava no script. Um vício tão difícil de conter, saudade, tanta coisa pra contar, mentiras que o tempo vai tratar de desmentir. Não tem mais que ser assim. Consigo mais fazê-la falar, não esteve com quem andou. Entre um gole e outro procurando saída, já não sei mais quem eu sou.